educar quem nos educa. Se a gente quer que os professores dialoguem mais com o universo cultural dos alunos, é muito importante que a inovação esteja presente na formação deles. Games, internet, metaverso e outras tecnologias são importantes tanto na formação inicial como aquela que acontece durante o trabalho, a chamada formação continuada. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe no estúdio hoje a Kátia Smolli, do Instituto Reúna, uma educadora que coloca a inovação como ponto central na formação de educadores. Os estudantes do LabMe debatem a importância dos games, tanto para os alunos quanto na formação de professores também. E agora a gente vai para Santa Catarina, saber como uma série de jogos que foram desenvolvidos por lá ajudam a tornar a formação de professores mais contemporânea. Começa agora mais um episódio do Idade Mídia. Em 2013, eu já estava dando aula há 3 anos, tentando fazer mídia educação nos cursos de licenciatura e pedagogia da UFSC. E eu achava que precisava de uma outra maneira para chegar nesses estudantes, para tentar trazer para eles a ideia de que as mídias elas fazem parte do planejamento. Então a gente criou o Game Comenos, que foi um jogo então pensado como um jogo digital. O jogador faria então planejamento de aula, considerando todos os aspectos que ele precisa pensar, incluindo as mídias como um dos aspectos importantes desse planejamento. Eu sou Dulce Márcia Cruz, eu sou professora aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, no Departamento de Metodologia de Ensino. O Comenos Pocket, ele é um jogo presencial para ser jogado com cartas, em que um grupo pequeno de pessoas tem que planejar a aula. Aí o jogo também tem imprevistos. Quando eu usei a internet foi boa porque os alunos gostaram muito de fazer pesquisa. Quando eu usei o quadro não foi bom porque eles não prestaram atenção. Quando essa avaliação é colocada na roda, os jogadores podem discutir. Ela gera todo um debate de planejamento, de inclusão de outros fatores que não apenas os factuais na hora do planejamento. Então, o Comenos Pocket ele é um jogo de reflexão sobre planejamento didático. Ele está disponível hoje para ser impresso na internet, print and play. O que a gente encontra, né, na verdade, não é nenhuma resistência e nenhuma aderência, né? Quando a gente faz a formação, os professores, eles reconhecem a importância desse recurso, mas, ao mesmo tempo, isso tem pouco impacto sobre a prática, né? E o que eu percebo é eles não terem uma vivência de terem aprendido a partir dos jogos, né? Então, isso talvez gere uma maior insegurança. Por isso que é importante investir na formação dos professores para que eles possam experienciar essa aprendizagem a partir dos jogos. E assim como eles reconhecem a importância de um livro didático, eles também possam reconhecer que o jogo ele também é um recurso que ele pode ser utilizado para promover a aprendizagem. A educação midiática é uma das mais prementes necessidades que a gente tem na educação, não só brasileira, mas mundial. A gente tem uma mediatização do cotidiano. A nossa vida cotidiana hoje ela é mediada pelas tecnologias. Quando a escola fecha a porta para a tecnologia, ela deixa de auxiliar seus estudantes e até seus professores para entender melhor o mundo em que a gente vive. Então, a gente tem essa perspectiva, né, de formar o aluno para ele se utilizar dessa tecnologia de modo que ela possa beneficiá-lo e contribuir com o seu desenvolvimento. Eu acho que os jogos digitais são muito importantes para aproximar os professores dos alunos. Eles conseguem entrar dentro desse universo e ajudar os alunos ali numa interação mais fácil, mais próxima. O que vocês do LabMe acham sobre o assunto? Vocês acham que os jogos podem ajudar os professores nessa interação mais fácil com os estudantes? Desde criança eu já aprendi muito assim com jogos virtuais, desde criatividade até línguas como inglês e espanhol. Eu gosto de citar muito sempre o exemplo do Minecraft, que por mais que seja um jogo assim, que seja até que bem antigo assim, e eu nunca tive meio que esse incentivo dos professores de colocar um jogo que possa ensinar tanta coisa, assim, sabe? Quando eu comecei a estudar, a gente sempre levava os livros como essa mídia que passa mais conhecimento do que qualquer outra. Se você lê, você aprende mais do que de qualquer outro jeito. Eu adoraria se tivessem jogos ali no meio, porque tem vários jogos que eu já joguei que eu penso, mano, se isso aparecesse numa aula de filosofia,
as coisas que a gente poderia discutir a partir disso, sabe? Porque um jogo bom é como um livro bom, é uma coisa informativa, envolvente, emocionante. Acho que cada vez mais hoje, com a tecnologia avançando e as pessoas tendo acesso, a gente ficar unicamente preso a livros e a quadros deixa a gente numa redoma muito fechada. E aí quando a gente expande isso, eu acho que isso traz uma outra dimensão, assim, sabe, do aspecto do ensino. Eu acho que essa é mais uma das mudanças inevitáveis da sociedade. Eu vejo que essa limitação, digamos assim, dos professores sobre isso, venha junto com a ideia do quanto isso nos distrai. E se ela for usada de forma indevida, sim, realmente. Mas eu acredito que é possível a gente trilhar um caminho juntos para usar isso a nosso favor. O jeito como a gente vê a educação hoje ainda é arcaico. E eu lembro disso, assim, quando eu estava na época que lançou o Pokémon GO, eu fui para uma aula de física e o professor ensinou arco de parábola, só que no exemplo era você lançando uma Pokébola no Pokémon. Assim, como trazer a perspectiva que já está dentro do interesse dos alunos para a sala de aula. E aí eu não preciso estar falando de educação básica necessariamente, a gente pode estar falando de educação básica, a gente pode estar falando de educação superior, mas como trazer o que é interesse hoje para dentro da sala de aula e poder transformar isso num aprendizado. Você vai pensar que é um jogo bobo, que vai te fazer ganhar pontos e trocar esses pontos por alguma coisa, quando a gente está falando de gamificação educacional, mas, na verdade, você vai aprender várias outras coisas com isso. Tipo, numa sala de um curso de inglês, que eu já preparei uma gamificação para eles, enquanto os alunos estavam acertando as perguntas e marcando pontos para eles estavam aprendendo sobre gestão financeira. Porque os pontos deles, eles iam acumular e trocar por benefícios que para eles interessavam. Então, assim, eu acho que isso é uma união ideal, né? O Idade Mídia recebe hoje aqui no estúdio Kátia Smolli, educadora e diretora executiva do Instituto Reúna. Kátia, muito obrigado por vir aqui ao Idade Mídia. Qual a importância de se formar o educador para que a aprendizagem esteja cada vez mais próxima do aluno? Olha, eu acho que em tempos de chat GPT, né, nós precisamos trazer muito essa questão da inovação. O que eu acho muito interessante é que hoje inovação precisa ser pensada de muitos jeitos, né? Porque você tem desde usar mesmo os equipamentos e os recursos. Acho que a pandemia acelerou também muito isso. Eu fui vendo os professores descobrirem, né, aplicativos, usar transmissão via WhatsApp, enfim. Mas é mais do que isso, né? Porque é todo um jeito de pensar. Mas veja, nós ainda estamos discutindo se a gente usa ou não calculadora na aula de matemática. Então tem um distanciamento do que o mundo está vivendo em termos de inovações e daquilo que a formação do professor, seja ela inicial ou continuada, está dando conta de discutir com eles, né? Grafite, videogame, culturas regionais, tudo vale na formação de professores? Eu fui professora da rede pública e eu tinha alunos que faziam pichação. E a gente montou um grupo para discutir com eles por que eles faziam aquilo, o que eles queriam dizer, como é que a gente podia capitalizar aquele sentimento, né, da cultura juvenil, de protestar, de viver o desafio. Muitos deles, a questão era o desafio de ter grupos de pichar um lugar cada vez mais alto, e aí tem todo o risco. É muito inovador se você pensar em discutir com eles isso. O grafite, a dança de rua, né? O passinho no Rio de Janeiro. E eu acho que a gente se recusa muito a conversar com essa música que o jovem gosta, com o jogo que o atrai. E aí nós vamos querer falar sobre o Teorema de Pitágoras na escola. E tem que falar, viu? Eu quero dizer que tem que falar. Mas eu acho que aí nós vamos falar de um jeito muito seco, muito pouco atrativo. É o como, né, no fim? No fim é o como. A grande inovação que o professor
precisa aprender na sua formação e levar para a sua prática é o como. Kátia, a Fernanda, que é coordenadora do LabMe, tem uma pergunta para você. Kátia, a gente aqui do LabMe tem algumas dúvidas para você. A minha é se você acha que esses jogos digitais precisam ser feitos de alguma forma também para atrair os professores. Para nós que somos professores, quando nós éramos crianças, adolescentes, jovens, nós não tínhamos exatamente esses jogos, ou até tínhamos, mas não era com essa velocidade, não estava na palma da mão, no celular. Então, muitos de nós não sabemos usar isso. Vocês sabem isso mais do que nós. Eu daria uma sugestão: monta um grupo com seus professores para eles aprenderem junto com vocês. E aí vocês podem pensar junto como é que vocês vão levar essa inovação para a aula. A outra coisa é que entende também que quando a gente vai dar aula de língua portuguesa, física, ciências, enfim, história, geografia, a gente quer muito que vocês aprendam ciências, história, geografia. Então, não é sempre que a aula permite que entre um game, que entre um jogo. Precisa juntar essas duas coisas. Aquilo que o professor quer ensinar com os muitos games que ele poderia usar para ensinar. Gabriel, também pode fazer sua pergunta. A minha pergunta é se existem muitas plataformas que os professores podem usar para poder criar melhor essa relação de aluno e professor junto com os jogos virtuais? Acho que o próprio WhatsApp, os professores aprenderam a olhar melhor, então usar melhor para a aula. Eu acho que tem plataformas mais antigas que foram revitalizadas para você fazer uso de coisas que tem gamificação, que a gente pode escolher junto. O professor hoje pode postar coisas para vocês fazerem para além da aula e vocês também entrarem lá e darem sugestões de como poderia ser melhor. Então, existem muitos recursos, né? Alguns mais simples, outros mais complexos, mas todos muito acessíveis e que sim, podem ser usados para essa comunicação, inclusive mais ágil e mais efetiva entre vocês e os seus professores. Para o jovem que quer ser professor, qual é a realidade que ele enfrenta hoje e qual seria o cenário ideal de se ter uma carreira atrativa e promissora nessa área? Bom, eu acho que a ideia de ter uma carreira desenhada pelo sistema público, né, e até você enxergar essa carreira, até mesmo na escola privada, é uma inovação que nós precisamos fazer. Parece tão óbvio, né? Mas acho que não conhecer... Hoje eu sei a trajetória do médico, não é? Eu sei onde ele pode ir. A trajetória na educação, ela pode ir para muitos lugares, desde você ser professor, mas nós temos a função do coordenador, do diretor de escola, do supervisor escolar, né, do professor da universidade, de gente que estuda bastante a licenciatura e vai trabalhar também em editoras, editando livros. Quer dizer, tem todo um lugar, a gente desconhece. Então, é muito bacana que os jovens queiram ser professores em qualquer lugar que eles estiverem. Eu tenho visto que muitos jovens vão estudar outras coisas, mas depois se aproximam da educação, vão trabalhar em organizações, porque querem contribuir. Então, contribua sendo professor, né? Tão bacana. Kátia, foi um prazer ter você na Idade Mídia hoje. Eu agradeço muito sua presença. Obrigada, eu que agradeço. Adorei a conversa. A gente acabou de ver que os games são excelentes aliados da educação. Quando a gente joga, a gente aprende a cooperar, a vencer etapas, a criar estratégias. A questão é que ainda há muito preconceito ligado aos games e à formação de professores. Se os educadores quiserem de fato dialogar com o universo cultural dos estudantes, os games e os jogos de tabuleiro podem ser uma excelente linguagem comum entre eles. A gente se vê no próximo episódio do Idade Mídia. Até lá!